Aleluia, graça e paz, irmãos. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Dos versos 11 a 17. Lucas capítulo 7, dos versos 11 a 17. Se encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão ou no esquife, e o que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar mais uma vez e pedir ao Senhor que pela sua palavra agora Ele venha ministrar o seu coração. Amado Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da sua palavra e nós pedimos em nome de Jesus: fala conosco, ministra ao nosso coração. Não permita que absolutamente nada possa roubar a mensagem do Senhor aos nossos corações nessa hora. Fala conosco, Senhor. Usa-me nessa hora para ser um instrumento, um porta-voz do Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Você que crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós precisamos aprender a sermos conduzidos, guiados, dirigidos pelo Santo Espírito do Senhor. Nós não podemos ser conduzidos pelos sentimentos, pelas emoções do nosso coração e nem mesmo pelas nossas necessidades. Mas nós precisamos aprender a ser dirigidos por aquele que é o Senhor dos senhores, por aquele que é o Rei de reis. Amém? E é exatamente isso que nós vemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra nos ensina que Jesus, Ele é o Verbo encarnado de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, Ele era aquele que Ele era conduzido pelo Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele era guiado por aquilo que a palavra de Deus revelada já declarava quem Ele era. Como foi lido aqui nessa noite, a palavra dizia a respeito de Cristo: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? E era esse Espírito quem conduzia a Jesus. Então tudo que Jesus fez na terra, Ele fez
não necessariamente como Deus, mas como o homem Jesus cheio do Espírito Santo, amém? E nós precisamos então aprender a ser conduzidos da mesma forma. E por ocasião da ressurreição de Lázaro, Jesus ele declarou às suas irmãs, Marta e Maria, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Jesus estava diante da morte. Jesus estava indo ao encontro daquele que há 4 dias já havia falecido, e a palavra diz cheirava mal. Mas quando ele está diante de suas irmãs, e todas lamentam, e todas choram, e elas declaram: Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Jesus não se deixa levar pela circunstância, mas ele declara a verdade que acerca dele já havia sido proferida, e ele diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e mesmo aquele que esteja morto, mas se ele crê em mim, ele verá a vida. E é interessante que aqui Jesus, ele está diante de uma situação semelhante. E essa é a verdade acerca de Jesus, irmãos. Aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Mas perceba que o Evangelho de Lucas, ela não faz nenhuma referência à fé em Jesus por parte da viúva de Naim, ou mesmo pela multidão que com ela seguia o cortejo do único filho daquela viúva. Em momento algum nós vemos referência à fé em Jesus. Em momento algum nós vemos a referência ao fato de que eles estão crendo. Mas o que a palavra vai mostrar para nós é que, a despeito disso, Jesus ele é a ressurreição e a vida, amém? Então o fato de crermos ou não crermos não muda quem ele é. Ele continua sendo a ressurreição e a vida. E aquele que é a ressurreição e a vida, ele promove ressurreição e vida em todos os ambientes, amém? A Bíblia diz que Jesus ele está se dirigindo para a cidade de Naim. A princípio não fica muito claro o que Jesus está fazendo ou iria fazer ao se dirigir àquela cidade. Mas o texto é claro quando diz: ele está indo para Naim. E é interessante porque Naim significa aconchego, Naim significa tranquilidade e calma, e tudo leva a crer que aquele era um bom lugar para se viver. Mas não é bem essa realidade com a qual Jesus se depara quando ele caminha em direção àquela cidade. Muito pelo contrário. A palavra diz que Jesus se depara com uma multidão em lamento. Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Jesus se depara com pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão lamentando por uma realidade que, a olhos humanos, ela é irreparável. Não se pode mudar. Nós encontramos aqui um contraste entre o que aquela cidade pretendia ser e aquilo que ela verdadeiramente estava sendo, ou realmente estava sendo naquele momento. E muitas vezes isso reflete a realidade da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz que diante de toda a obra criada, nós somos a coroa da sua criação. A palavra diz que um pouco menor do que o próprio Deus nós somos feitos, e a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que nós somos feitos para a sua glória. Mas a realidade natural e crua de nossas vidas é que muitas vezes nós somos desprovidos dessa imagem, desprovidos dessa semelhança, e ao invés de vivermos para a sua glória, nós vivemos em densas trevas, e como que num lamento contínuo,
não é como se estivéssemos num cortejo fúnebre, à semelhança daquela viúva por causa do seu filho. No entanto, a palavra vai dizer para nós que Jesus, ele é aquele que não muda. A palavra, ela vai dizer para nós que ele é aquele que simplesmente é. Jesus, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus, ele não muda e ele nem varia. A sua palavra diz de posição. Jesus, ele é aquele que não se corrompe pelo meio, mas ele é aquele que o transforma. Você pode dizer amém? Então diz o texto que Jesus está se aproximando da porta da cidade. Talvez o que Jesus esperasse encontrar naquela cidade fossem pessoas bem aconchegadas, tranquilas e calmas, porque ali era um bom lugar para se viver. O texto não diz isso, mas talvez Jesus até estivesse se dirigindo àquela cidade para encontrar um lugar de descanso, uma vez que ele estava sempre rodeado por uma numerosa multidão, as pessoas estavam sempre indo ao seu encontro. Mas quando ele chega à porta da cidade, ele vê uma cidade em luto, ele vê uma cidade assim, olha, empavorosa. E é interessante porque aqui o Senhor começa a nos ensinar algumas coisas. Essa expressão aproximar-se da cidade tem ensinamentos preciosos. Esse aproximar-se significa, no primeiro momento, Jesus chegou perto, tornou-se próximo, ou ainda provocou uma aproximação. O que nós entendemos aqui é que quem vai a Naim é Jesus. Não é Naim que vem a Jesus, mas é Jesus que vai a Naim. Então, quando o texto diz que ele está se aproximando, o texto está dizendo que com uma intenção clara, né? Jesus está provocando uma aproximação. Ele está indo ao encontro. Ele de fato quer estar naquele lugar. E então ele se aproxima daquela cidade, ele se aproxima daquelas pessoas. E é interessante ainda que essa expressão, ela significa no tempo perfeito. Sabe, Jesus está chegando no tempo oportuno. A palavra está dizendo que ele está chegando no melhor momento. Ele está chegando na plenitude do tempo. E ela significa ainda estar à mão ou estar ao alcance. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos, é que Jesus, ele está provocando uma situação. Jesus, ele está indo a uma cidade, mas ele não está simplesmente de passagem. Ele está indo com uma intenção. Ele quer estar naquele lugar. E ele então se aproxima daquele povo. E ele não está chegando atrasado, mas ele está chegando no tempo certo. Mas a palavra diz que o filho morto e a viúva e a multidão estão lamentando. E eu quero dizer para você que nada disso foi surpresa para Jesus. Apesar daquela cidade ela ser conhecida e ela ser caracterizada como um lugar de calmaria, de tranquilidade, de sossego, sabe, aquela turbulência que a cidade vive aqui, ela não é surpresa para Jesus. Muito pelo contrário, e ele vai ao seu encontro. Ele se aproxima exatamente porque há um desajuste naquela cidade. Ela está desajustada, ela foi provocada ou projetada para ser um ambiente ou um lugar de paz, um lugar de calma, um lugar de sossego, mas aqui ela se encontra aflita. E Jesus então está caminhando em direção àquela cidade, e no tempo certo, Jesus se coloca ao alcance de todos naquela cidade. Talvez alguns possam dizer, não, mas se ele chegasse antes, aquele menino poderia não ter morrido. Mas o texto está dizendo que Jesus, ele chega no tempo certo. Aos nossos olhos, certamente aquele não deveria ter sido o tempo certo. Foi o que Marta e Maria declararam para Jesus: se você estivesse aqui,
ele não teria morrido. Você já parou para notar que às vezes essa é a sensação que nós carregamos conosco? Se talvez o Senhor tivesse intervido, se talvez o Senhor tivesse agido, se talvez Ele tivesse se apresentado, não seria dessa forma. Então muitas vezes nós vamos carregando isso conosco, mas olha, ainda que Jesus ele possa parecer atrasado, a palavra nos ensina que Ele sempre chega no tempo certo. Você pode dizer amém? E Jesus quer nos ensinar aqui que quando Ele está presente, o tempo sempre é perfeito. Quando Ele está presente, o tempo sempre será certo. Porque quando Ele se aproxima, Ele se coloca ao alcance. Quando Ele se aproxima, a ressurreição e a vida é uma realidade, irmãos. E é isso que Jesus quer ensinar para nós. Mas é interessante ainda que essa expressão se aproximar, além dos significados, estar perto, estar próximo, estar ao alcance para promover mudança, ela significa aproximar-se de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Ela significa exatamente isso, aproximar-se de Deus. E essa expressão, normalmente, ela estava ligada à oferta de sacrifícios no templo. Todas as vezes que as pessoas estavam caminhando para entregar o seu sacrifício, a sua adoração, a sua oferta, quando eles estavam se aproximando do templo, quando eles estavam se aproximando do lugar da adoração, era exatamente essa palavra que eles utilizavam. Então olha, nesse contexto aqui, ela significa adorar a Deus com um coração devoto. Adorar a Deus com um coração contrito, com um coração entregue. Então, o texto quer nos fazer entender que é com essa atitude de adoração que Jesus se aproxima de Naim. Jesus está caminhando para Naim, para o encontro com Deus. Jesus está caminhando para Naim, para um lugar de adoração. Jesus está caminhando, sabe, para Naim, para um lugar de entrega, para um lugar de sacrifício. Ele está levando a presença gloriosa de Deus para aquela cidade. E quando Jesus vê aquela mulher e ele vê o seu lamento, Jesus se compadece dela. Jesus tem compaixão dela, Jesus tem misericórdia dela. A palavra diz assim, olha, ele teve uma íntima compaixão, ele sentiu a dor daquela mulher. Aquela mulher, ela era viúva e ela tinha um único filho, e numa condição como essa, e ele era um jovem. Isso aqui representava a esperança para aquela mulher. Mas agora que ela já não tem mais o seu filho, ela já não tem mais esperança. Ela está completamente desassistida e a cidade se comove com isso. A cidade toda sente a dor do coração daquela mulher e Jesus também. E aí Jesus chega e diz assim para ela: não chores. Irmão, agora pensa comigo, como não chorar? Como não lamentar diante de uma tamanha aflição de alma? Como não chorar diante de uma agonia como essa? Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não chores. Eu acredito que talvez a maioria de vocês aqui já teve a oportunidade de ir a um funeral. E às vezes nós escutamos algumas expressões como essa: não chores. Mas muitas vezes nós estamos dizendo isso porque a gente não sabe falar. Chora não, né? Às vezes talvez você quer expressar um cuidado ou um consolo, e às vezes a gente simplesmente fala por falar. Não chora. Mas aqui Jesus está dizendo para aquela mulher assim: olha, não chore. E a palavra de Jesus aqui não é uma palavra sem sentido.
A palavra de Jesus aqui não é uma palavra desferida ao vento, como que alguém que não sabe o que falar numa ocasião difícil. Não, Jesus sabe exatamente o que ele está falando. Jesus sabe exatamente o que ele está levando para Naim. Irmãos, Jesus ele não caminha sem direção ou sem propósito. Todos os passos dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo foram passos conscientes. Ele sabia exatamente para onde estava indo e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, entenda uma coisa, porque quando nós olhamos para esse texto, parece que Jesus está caminhando até aquela cidade por causa daquela mulher. Mas o fato é que essa não é a verdade. Ele não está indo a Naim por causa daquela mulher. Ele está indo a Naim para adorar a Deus. Ele está indo a Naim para erguer um altar de adoração. Ele está indo a Naim para oferecer sacrifícios. Ele está indo a Naim para atrair a presença de Deus para aquele lugar. Então olha, ele tem um coração devoto, ele tem um coração adorador, e ele está indo àquela cidade para levantar ali uma adoração. Interessante porque olha, lá em Romanos capítulo 12 verso 1, a palavra diz que todo sacrifício que se deve apresentar a Deus é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você pode dizer amém? Então, o tipo de sacrifício que Jesus está levando eu para Naim é um sacrifício vivo. É assim que Jesus se aproxima de Naim. Ele vai apresentar um sacrifício vivo ao Senhor. Ele vai levar vida para a cidade de Naim, irmãos. E sabe, todo aquele que é tocado pelo sacrifício vivo recebe vida. Então, o não chores de Jesus para aquela mulher estava revestido de uma verdade. E a verdade é que ele enxugaria toda a lágrima dos seus olhos. E como é que Jesus faz isso? No meio do caminho, no lugar da adoração, a Bíblia diz que ele se encontra com essa mulher e com a sua multidão. E o caixão está passando pelo caminho, e a Bíblia diz que Jesus toca o caixão. E deixa eu dizer uma coisa para você: isso é algo que não se fazia. Por quê? Porque normalmente esse era um ato de contaminação cerimonial. Aquele que toca sobre o corpo morto, ele se tornava morto também. Então quando as pessoas elas estão caminhando, irmãos, então a morte se encontra com a vida. E sabe o que é que a palavra de Deus diz para nós? Que a morte ela não pode vencer a vida, mas a vida ela venceu a morte, amém? A vida é o próprio Jesus. Nele estava a vida, assim diz a palavra do Senhor. Ele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer diante dela. Então quando Jesus toca o esquife, quando ele toca o caixão, a sua contaminação não o afeta. Em vez disso, o poder de Cristo imediatamente dissipa a morte, dissipa toda a contaminação. Todo sacrifício vivo dissipa a morte. Jesus está indo para Naim levar a vida. A presença de Jesus na cidade de Naim em adoração traz esta cidade ao seu lugar original. Todo lamento, todo choro, todo desespero, toda aflição de alma daquela mulher e daquela cidade, elas se esvaem quando um sacrifício vivo é oferecido. Quando um altar ele é erguido e alguém com um coração devoto se aproxima para adorar. É isso que Jesus está ensinando para nós. Então olha, quando um sacrifício vivo toca um corpo morto, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a vida se manifesta. Amém? Sabe o que aqui diz Romanos? Romanos diz assim, olha, não se conformem com este mundo, antes o transformem. E ele nos ensina como é que nós devemos transformar. Ele diz assim, olha, apresentando os vossos corpos
vivos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Esse é o vosso culto ao Senhor, é um sacrifício vivo. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa adoração ao Senhor, ela não é dominical. A nossa adoração ao Senhor, ela não pode se resumir ao ambiente do culto. Perceba que Jesus, ele é um adorador. Por onde ele passa, como um sacrifício vivo, ele leva a vida de Deus. Ele é a própria vida de Deus. Então, quando a vida, ela se depara com a morte, a vida de Jesus aqui, ela se manifesta. E Jesus então toca naquele caixão, e aquele caixão, ele recebe vida. E aquele que estava morto recebeu uma palavra. Ele disse assim: olha, jovem, eu te mando, levanta-te. Todo sacrifício vivo promove vida. Então esse é o tipo de sacrifício que nós devemos oferecer. Um sacrifício vivo que promove a vida. E a Bíblia diz, olha, imediatamente o menino se levanta e começa a falar. E Jesus então restitui aquele menino à sua mãe. Agora imagina como é que essa cidade se encontra. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas o Senhor está dizendo que é exatamente isso que Ele quer fazer a partir das nossas vidas, irmãos. Ele quer agir em nós e através de nós, de tal forma que a vida de Deus, ela opere, ela se manifeste, amém? Então perceba, olha, o sacrifício vivo promove a graça de Deus. A graça de Deus é o seu favor imerecido. Entenda uma coisa, aquela mulher, ela não merecia, mas o Senhor se compadeceu dela. Assim como nós também não merecemos, e o Senhor se compadeceu de nós. Então, quando nós oferecemos sacrifício vivo, nós então sentiremos uma íntima compaixão. Alguém disse certa vez, sabe, que muitas vezes milagres eles não acontecem. Não é porque o Senhor mudou e o Senhor não faz mais milagres, é porque às vezes está faltando alguém que tenha íntima compaixão, alguém que sinta a dor do moribundo, alguém que se coloque no seu lugar, alguém que o ame, alguém que o toque de tal forma que haja, sabe, um transbordar dos céus sobre a vida daquela pessoa. Então aquela mulher conduzia o seu filho morto, mas agora ela o recebe plenamente vivo em seus braços, porque a graça de Deus, ela se manifestou, porque a graça de Deus, ela operou. Então entenda, olha, graça é favor imerecido. Quando a graça de Deus opera, não tem a ver com aquilo que eu faço ou aquilo que eu mereço. E é isso que Jesus está levando para aquela cidade. Ele está levando a graça de Deus, amém? Então, quando nós nos movemos por meio de um sacrifício vivo, nós manifestamos a graça de Deus. E a graça de Deus, quando ela opera, a palavra diz que ela se manifesta trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, não tinha a ver com aquela mulher, mas tinha a ver com aquilo que Jesus estava manifestando, com aquilo que ele estava entregando. Jesus, ele era um sacrifício vivo. E é isso que eu e você precisamos ser. Nós precisamos ser um sacrifício vivo para que então a vida de Deus, ela se manifeste, ela opere. Então o sacrifício vivo promove a graça de Deus, amém? Uma segunda verdade aqui é que o sacrifício vivo promove o temor a Deus. A Bíblia diz assim, olha, de todos o temor se apoderou. Você consegue imaginar um cortejo de toda uma cidade? O caixão está sendo conduzido. Jesus de repente está passando por aquele lugar. Jesus toca no caixão, todo mundo para. Porque olha, aquilo já chama a atenção.
porque não era comum. E aí Jesus dá uma palavra de ordem assim: menino, levanta. E o menino obedeceu. O menino levantou. E o menino começa a falar. Irmãos, a Bíblia diz, olha, todos ficaram com temor. Todos ficaram assustados. E sabe o que é interessante? Porque o sentido da palavra temor aqui é ser dominado. Agora perceba o que é que está acontecendo. Antes o domínio vigente era o domínio da morte. Era o domínio da melancolia, da aflição, da agonia. Mas uma vez que alguém que é o próprio altar, alguém que carrega a própria vida de Deus, está conduzido e ele se depara então com a morte, o domínio da vida, ele é muito maior do que o domínio da morte. E a morte então se rende. E agora a vida começa a se manifestar. Irmãos, ninguém precisava dizer que aquele menino estava morto, todo mundo sabia. E às vezes nós estamos perdendo tempo com isso. Nós estamos querendo justificar porque morreu, porque está morto, porque é assim, porque é daquela forma. Mas Jesus está passando por ali, Jesus toca e Jesus dá uma palavra de ordem: levanta. Levanta e anda. E aquele menino levantou e começou a falar. Então o domínio de Deus, ele começa a se apoderar de Naim, irmãos. A glória de Deus, ela começa, sabe, a dominar sobre aquele lugar. E quando é que a glória começa a dominar? É quando Jesus chega. Então Jesus está ensinando para nós, olha aqui, quando nós formos esse sacrifício vivo, e nós começarmos a chegar nos ambientes, mesmo que sejam ambientes de morte, a vida de Deus, a glória de Deus, ela se estabelecerá, amém? Todos ficam assustados, olhando e talvez dizendo assim: quem é esse? Quem é esse? E deixa eu dizer para você, irmãos, Jesus não foi o único que ressuscitou mortos. Aliás, ele disse assim: aquele que crê em mim ainda vai fazer obras maiores do que a que eu fiz. Amém? Pastor, então por que é que mortos não ressuscitam? Pergunta para a pessoa do seu lado: por que é que mortos não ressuscitam? Agora responda para ele. Diga assim: porque você não profetiza. Agora eu pergunto aí: quem é o doido que vai chegar no funeral e vai dizer: levanta, morto? Até porque se ele se levantar, eu acho que não fica um, né? Acho que o primeiro que gritou levanta vai ser o primeiro a correr. Mas entenda, irmãos, o que Jesus está ensinando para nós é que está faltando uma voz profética. Está faltando uma palavra de direção, está faltando uma palavra de vida. Ninguém precisa dizer que o morto está morto, todo mundo sabe. O que está precisando é alguém que carrega a vida de Deus chegar e liberar uma palavra, um domínio, e declarar: olha, levanta-te em nome de Jesus. E então a palavra diz que aquela cidade, ela começa a voltar à sua origem. Irmãos, depois que aquele menino acorda, depois que o susto passa, não tem mais razão para estar chorando. Não tem mais razão para estar lamentando, para estar aflito, porque a causa da aflição já não existe mais. Então agora nós podemos novamente fazer desse lugar um lugar de aconchego, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar de alegria. Porque olha, isso que a palavra de Deus ensina, que o sacrifício vivo, ele promove o temor a Deus. Irmão, nós precisamos trazer o temor de Deus de novo, sabe, para essa terra. Nós precisamos outra vez manifestar a glória do Senhor, de forma que todos fiquem pasmos e digam assim: olha, há um Deus nos céus que é presente na terra. Você lembra daquela história de Ananias e Safira? A Bíblia diz que na igreja primitiva ninguém tinha falta de nada. E
Quando ela disse que ninguém tinha falta de nada, não era porque não havia necessidades, mas era porque elas eram supridas. De forma que aquele que tinha mais, ele repartia com o que tinha menos. E a Bíblia diz que eles faziam tudo isso e colocavam aos pés dos apóstolos. Aí num belo dia, Ananias e Safira quiseram posar de bonitinhos diante dos demais irmãos da igreja. E eles combinaram entre si dizendo: olha, nós temos um campo, nós vamos vendê-lo, mas nós vamos chegar lá e vamos dizer que nós vendemos por uma quantia, porque parte nós vamos ficar conosco e parte a gente apresenta para a igreja. E sabe, irmãos, quando eles olharem para nós, né, eles vão dizer assim: olha que oferta dos irmãos, eles venderam as terras, eles venderam os campos, eles estão ofertando, olha que coisa linda, coisa gloriosa. Eles queriam aparecer, irmãos. E aí chega lá primeiro Ananias, apresenta-se diante de Pedro. Irmãos, Pedro agora não é mais aquele Pedro atrapalhado, irmãos. Esse Pedro agora é o Pedro cheio do Espírito Santo. E aí ele chega e diz assim: está aqui, Pedrão, a oferta, vamos abençoar a igreja, vamos abençoar o povo de Deus. E aí Pedro olha para ele e diz assim: foi portanto, mas ele ainda diz valor. Foi portanto que você vendeu esse campo? Sim, foi portanto. E aí Pedro diz assim: por que você resolveu no seu coração mentir para o Espírito Santo? E ele está dizendo assim: olha, está lá na porta os pés daquele que vão te conduzir. E na mesma hora a Bíblia diz que cai lá ele duro e preto, pastor, ou não? A gente não sabe, né? Mas ele caiu morto. Então ele é conduzido. Irmãos, a Bíblia diz que todos param e ficam olhando e dizendo: o que é isso? Aí daqui a pouco chega a Safira, não está sabendo de nada, inocente. E ela acha que está abalando, irmãos. Foi portanto que você vendeu esse campo? Sim, foi portanto. E a Bíblia diz que idem, da mesma forma, ela cai, ela morre. E aqueles mesmos que conduziram seu marido, conduziram também a ela. E a Bíblia diz que o temor de Deus, irmãos, toma conta daquele lugar. Eu fico pensando, qual era o infiel que ali ainda reteu o dízimo naquele. Irmãos, havia um temor, irmãos. Havia um temor. Nós precisamos, irmãos, trazer o temor de Deus outra vez. Nós precisamos ser esse sacrifício vivo que vai promover novamente o domínio, sabe, do temor de Deus, o temor de Deus dominando sobre todas as demais coisas na nossa vida. Então, olha, o sacrifício vivo, além do temor, ele também promove a glória de Deus. O texto diz isso para nós, e a palavra aqui é tornar glorioso. Irmãos, o ambiente foi mudado. Sabe, todos passaram a glorificar a Deus, todos passaram a celebrar, irmãos. Todos começaram a se alegrar, um júbilo envolveu aquele ambiente, todo mundo está saindo chorando e agora todo mundo volta sorrindo. A glória de Deus tomou conta daquele lugar. E por que foi que a glória de Deus tomou conta daquele lugar? Porque um sacrifício vivo foi oferecido. Quando os sacrifícios vivos são oferecidos, a glória de Deus, ela toma aquele ambiente. Então, o ambiente que antes era sombrio e triste, agora ele é esplêndido e feliz. A glória de Deus toma aquele lugar. O sacrifício vivo, ele também promove a direção profética. A voz profética, a partir de então, era a voz que dirigia Anaim. Olha, a palavra profética, ela interrompe uma caminhada, ela interrompe uma movimentação, ela corrige aquela cidade e coloca ela no seu destino outra vez. Irmãos, às vezes nós somos muito tímidos quando nós devemos ser proféticos. Nós não podemos temer, mas nós precisamos ser um sacrifício vivo para essa época.
Então nós não podemos ficar temendo, sabe, pensando o que podem pensar a respeito de uma voz profética. Olha, uma voz profética muitas vezes ela vai ser mal incompreendida mesmo. Ela não vai ser entendida. Muitas vezes o profeta ele é solitário. O profeta ele vê o que ninguém está vendo, ele está discernindo. Então enquanto todos estão vendo morte, Jesus está vendo vida. Enquanto todos estão chorando, Jesus está vendo alegria. Enquanto todos estão num ambiente sombrio, Jesus está vendo o esplendor da glória de Deus. Por quê? Porque ele ele é aquilo que ele carrega. Ele é o próprio sacrifício. Ele está indo para erguer um altar de adoração. Irmãos, onde Deus é adorado, a glória de Deus é derramada. Então ele chega naquele ambiente e ele tem uma voz profética. Sabe, quando eles se encontram, ele toca e eles param. Não é essa a movimentação dessa cidade. E o Senhor está dizendo, olha, levanta. Ele está dizendo, o que eu tenho para essa cidade é vida e não morte. É alegria e não tristeza. É júbilo e não, sabe, vestes angustiadas. Espírito doído, sofrido. Então ele diz, olha, levanta. Ele passa a dar um destino correto. Um profeta fala da parte de Deus e atrai a visitação de Deus, irmãos. Eu tenho plena certeza que se Jesus não estivesse naquele lugar, nada disso aconteceria. E deixa eu dizer uma coisa para você. Existem coisas que elas não precisariam acontecer se nós fôssemos mais proféticos. Às vezes Deus lhe dá um sonho e você desespera. Vai morrer, vai acontecer, vai destruir. Às vezes Deus está dando um sonho para você, dizendo assim, levanta, porque eu estou procurando alguém que se coloque na brecha, para que eu não destrua. Eu lembro de uma ocasião, irmãos, eu acredito que eu já compartilhei isso, mas ainda na minha adolescência, quando o nosso pastor, ele estava enfermo e ele estava numa luta contra um câncer nos ossos, e era uma luta tremenda. E algumas vezes nós ficávamos lá com ele no hospital, tanto minha esposa quanto eu e outros jovens da igreja. E eu lembro que numa noite eu estava em casa, eu estava dormindo. E nessa noite eu fui acordado, literalmente tocado. Sabe, eu senti quando uma mão passava e tocava a minha perna e os meus pés. Depois que terminou os meus pés, eu pulei. E quando eu pulei, eu já pulei da cama, eu já caí de joelhos intercedendo por ele. Eu acho que eu nem tinha acordado direito. E ali eu estava, sabe, comecei a interceder e comecei a guerrear por ele. E no outro dia eu estaria lá. E quando eu cheguei lá para render a sua esposa, e perguntando para ela assim, olha, como é que ele está? Como é que foi essa noite? E ela disse assim, olha, essa noite foi terrível. Ele me acordou na madrugada dizendo, olha, por favor, ora por mim, porque eles estão aqui, eles estão me atormentando. E ele falava acerca de demônios que estavam ali naquele lugar. E eu na minha casa, o Senhor, Ele me acordou e Ele me colocou para interceder, para guerrear juntamente com Ele. O que é que eu quero que você entenda? Que nós precisamos ser mais proféticos. Nós precisamos levantar a nossa voz e começar a estabelecer vida, irmãos. Olha, tem muita coisa que está acontecendo no mundo que é uma orquestração do inferno. E que nós podemos levantar a nossa voz, nós podemos destruir essas hostes malignas, amém? A gente estava até compartilhando ontem aí, porque olha, deixa eu dizer uma coisa para você, há uma programação mundial, né, para que as pessoas, né, os homens e as mulheres, eles deixem a sua condição natural, né, da sua sexualidade, que é o homem para a mulher para o homem, né, e passem a viver na homossexualidade. É uma orquestração do mal para isso. Tudo converge para isso.
Eles trabalham para isso. E por esses dias foi feita uma pesquisa aqui no Brasil. E é interessante porque sabe o que é você dar um tiro no pé? Porque olha, de toda a população brasileira, apenas 2% disseram que tem uma relação homoafetiva ou homossexual. 98% é heterossexual. Você pode dar um amém aí? Por que é que eu estou dizendo para vocês? Mas você já percebeu que parece que é assim, irmão? Parece? Porque olha, o que parece é que todo mundo é homossexual, né? Eles querem convencer você de que você é também. É sério. Se você disser não, eu não sou heterossexual, você é homofóbico, você é carente, você não presta para nada, você é um miserável, infeliz. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, olha, por que é que eu estou dizendo isso? Ou melhor, esclarecendo. O homossexual, ele não é amado por Deus. Não, ele é amado por Deus, irmãos. Ele é amado por Deus como eu sou amado por Deus, como você é amado por Deus. Como um matador é amado por Deus, Deus ama a todos. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, irmãos, que a homossexualidade é pecado. Só que hoje o diabo quer calar a nossa voz. Não prega sobre isso não, não fala sobre isso não, porque senão as pessoas vão olhar atravessado para você. Porque tem muita igreja por aí que tá aceitando. Olha, eu não sei quantos viram. Eu não sei porque a gente está nessa direção, mas já que a gente está. Acho que há um mês atrás, eu não lembro aonde. Foi em uma igreja, não sei se foi no Ceará, que houve uma polêmica, porque na hora do batismo, o rapaz que ia se batizar, ele disse assim: não, eu fui impedido de ser batizado porque eu sou homossexual. E aí, claro, isso vai girar as páginas de jornais, irmãos. Por quê? Porque o pastor é homofóbico. Porque tem que aceitar. Irmãos, nenhum tipo de pecado tem que ser aceito pela igreja. Você pode dizer amém? A igreja tem que ser santa, amém? Nós temos que ser santos porque Jesus é santo. Jesus, ele disse assim: olha, sede santo porque eu sou santo. Agora, nós vamos amar a todos e nós vamos, servir a todos, amém? Mas a nossa palavra tem que ser profética, a nossa palavra tem que ser palavra de Deus. A nossa palavra é: arrependa-se do seu pecado e então siga-me, se diz o Senhor. Chegaram para João e disseram assim: olha, o que é que a gente faz para herdar a vida eterna? Arrependa-se dos seus pecados. Então olha, todo pecado você precisa se arrepender dele, seja ele qual for. Então a nossa voz tem que ser profética. Então Jesus, ele se depara com uma realidade, ele levanta uma voz profética. Então nós precisamos ser proféticos. Nós precisamos levantar a nossa voz como Jesus levantou e dar um destino, corrigir, apontar o caminho. Ah, pastor, mas e se eles não quiserem? Aí o problema é deles. O que você e eu não podemos é corromper a nossa palavra. A nossa palavra precisa ser profética. Foi isso que Jesus fez. Então o sacrifício vivo promove direção profética. E quando nós somos proféticos, nós atraímos o favor de Deus, a visitação de Deus. Amém? Então nós precisamos, irmãos, mais uma vez eu digo, sermos mais proféticos. E o último ensinamento dessa noite é: o sacrifício vivo promove fama. Irmão, Jesus era famoso. A fama de Jesus, a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, ela se atrai, ela foi para todo lugar. Olha, disseram assim: olha, um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia, algumas versões vão dizer, e a fama a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia, por toda aquela região. E é interessante porque aqui a fama de Jesus aqui tratava-se de uma palavra que ecoava. Não é fama no sentido como nós
conhecemos. Mas o que o texto está dizendo, olha, aquilo que Jesus fez continuou ecoando. Aquilo que Jesus fez continuou falando, continuou promovendo vida, continuou levando a glória de Deus. Uma palavra viva promove vida, amém? Então olha, uma palavra que manifestava poder, irmãos. Então essa era a palavra de Jesus. Então era uma voz de decreto. A fama de Jesus era uma voz, era uma fama que ecoava decreto. Então isso começou a se tornar conhecido por todo lugar. E aonde isso chegava, a glória de Deus ela se estabelecia. Aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Então olha, hoje é dia de você receber ressurreição e vida da parte do Senhor, amém? Hoje é dia de você pensar diferente. Hoje é dia de você ser tomado pela mente de Cristo. Nós somos chamados para fazer a diferença, irmãos. Nós somos chamados para fazer a diferença. Jesus, ele fez a diferença em Naim. Quando ele chegou, o ambiente era de morte, mas quando ele chegou, a vida se estabeleceu. Você é um promotor da vida de Deus. Você é um promotor da glória de Deus. Então, como um sacrifício vivo, em nome de Jesus que você é, amém? Fica de pé. Primeiro, ande nessa terra como um verdadeiro adorador. Ande nessa terra como alguém que tem um coração devoto. Ande nessa terra como alguém que vai estabelecendo altares ao Senhor por onde andar. Foi isso que Jesus fez quando ele foi para Naim. E quando ele chega até Naim, irmãos, a primeira coisa que ele faz, quando ele se depara com uma comitiva de morte, ele toca naquele caixão e todos param. E então ele dá uma palavra de ordem e ele diz assim, olha, levante-se. Jesus, ele está promovendo a vida naquele lugar. Então ele está atraindo a glória ou a graça de Deus sobre aquele ambiente. Ele está promovendo o temor de Deus naquele ambiente. Ele está promovendo a glória de Deus naquele ambiente. Ele está dando uma direção profética para aquele ambiente. E a sua fama, ou seja, a sua voz profética, ela continuou ecoando por muitos lugares. Irmãos, entendem o que o Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo assim, olha, irmãos, vocês só de fato estarão cumprindo a obra que eu designei nas vossas mãos, quando aquilo que acontece aqui começar a ecoar em todos os lugares. Quando aquilo que foi feito aqui, que foi realizado aqui, e for contado lá, as pessoas começarem lá a sentir, a serem tocadas pela mesma glória, pelo mesmo poder, e começarem a ser libertas, salvas, e começarem a ser restauradas na sua vida. Então foi isso que Jesus fez. E é isso que eu e você precisamos fazer. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair. Talvez você possa ter chegado aqui nesse lugar como aquela viúva quando conduzia o seu filho para o seu sepultamento, angustiado, aflito, entristecido, desesperançado. Mas deixa eu dizer para você, Jesus está aqui. E Ele está aqui através de você, através de mim. E a vida dele que eu e você carregamos hoje, ela pode te tocar e ela pode mudar a sua história. Deixa eu dizer para você, eu continuo crendo no Evangelho de poder. Eu continuo crendo no Evangelho de maravilhas. Eu continuo crendo no Evangelho que salva, mas o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma. E esse é o Evangelho que eu prego. Eu não posso pregar outro tipo de Evangelho. Então olha, o Evangelho que quer te salvar,
É o Evangelho que também quer te curar. É o Evangelho que também quer te libertar. É o Evangelho que também quer promover as maravilhas de Deus na sua vida. E eu quero dizer que essas boas novas, elas estão aqui hoje. Se você ainda não se decidiu por Cristo, eu quero convidar você a fazer isso hoje. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, não perca mais tempo. Hoje o Senhor te chama, Ele quer mudar a sua história, Ele quer salvar você. Ele hoje quer tocar nessa condução da sua vida, Ele quer alterar o curso. Ele quer trazer a alegria que somente Ele pode trazer. Ele disse para aquela mulher: mulher, não chora mais. Ele está dizendo para você hoje: mulher, não chora mais. Ele está dizendo para você também: homem, olha, não chora mais. E com isso ele está dizendo assim: olha, hoje eu estou decidindo enxugar dos seus olhos toda lágrima e remover toda a dor do seu coração. Mas eu preciso tocar em você e eu preciso alterar o destino da sua vida. Deixe-se ser tocado por Jesus hoje, em nome de Jesus, e Ele vai mudar você. Irmãos, nessa noite eu quero orar por salvação. É o primeiro convite da noite. Se você ainda não aceitou Jesus, aonde é que você está? Eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos, aonde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Jesus quer salvar você.